erguer suas mãos juntamente comigo. É uma honra estar aqui. É uma honra poder compartilhar da graça e da unção de Deus que habita no nosso coração. É uma honra poder honrar, amar, seguir e servir a este Pai maravilhoso, a este Deus excelso, extraordinário, ilimitado, invencível, implacável. Feche os seus olhos, levante suas mãos e um pouco mais. Diz para Ele a sua expectativa para ouvir a sua voz, a sua expectativa para ouvir suas direções, suas instruções. Fala para Ele como arde o seu coração nessa noite em que estamos reunidos no seu nome, abraçando a sua pessoa, o seu poder e a sua glória, honrando o nome que está acima de todo nome, honrando Jesus Cristo, o Senhor excelso sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre nossa família, sobre o nosso ministério, a quem nós nos prostramos hoje à noite, a quem reconhecemos como libertador das nossas vidas, Senhor, dono e mestre. Aleluia. Bendito é o teu nome. Exaltado é o seu nome. Poderoso, tens um nome poderoso, o câncer se dobra a esse nome.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai, por cada visão aberta, todos os olhos espirituais abertos para perceber, para entender, para receber a sua verdade. Obrigada por uma explosão de luz no nosso interior. Obrigada por ouvirmos ouvindo a tua voz, por corações recebendo a tua mensagem, Senhor. Nós resistimos a toda incredulidade, nós resistimos a tudo aquilo que não procede do teu trono. Nós temos o comando absoluto desse lugar, ele nos pertence, ele me pertence, eu sou a autoridade aqui. Nenhum princípio do inferno e das trevas para roubar essa palavra dentro desse espaço não terá domínio. Em o nome de Jesus, toda tempestade será acalmada, toda falta suprida, toda doença cambiada, trocada, e o teu nome exaltado, Pai. Essa é a convicção que temos, que o Senhor fará coisas grandes e inacreditáveis no nosso meio. Aleluia. Quem crê comigo diz amém. Você pode sentar, louvor. Muito obrigada, foi excelente. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Graças a Deus nós nos reunimos num domingo à noite para exaltar o nome do Senhor e a sua palavra. Não tem melhor programação do que essa, do que os santos estarem reunidos para serem impactados e receberem transposições da palavra e do Espírito. Então você está no lugar certo, na hora certa, para receber a palavra certa, para sair daqui com sua vida transformada à luz da palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu estudando hoje foi bastante agitado. Nós estivemos em Lorena pela manhã, um trabalho maravilhoso, uma expansão de graça e glória. Deus está fazendo coisas grandes. Nós tomamos aquela cidade será para nós por nome de alegria. Amém? Coisas grandes estará fazendo lá, Deus, como aqui também, e essa região será tomada pela grandeza da revelação da palavra de Deus. Eu não sei se vocês notam, mas todas as vezes que eu venho aqui, eu faço declarações como essa, a respeito dessa região. Essa região será tomada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Eu tenho convicção de que a palavra da fé chegou nessa região e coisas grandes têm acontecido na minha e na sua vida, maiores estarão para acontecer. Isso não é para você ficar orgulhoso nem soberbo, mas simplesmente para você entender que a palavra funciona e traz bons resultados. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Pensando sobre o que ministrar hoje, Deus fez assim um quebra-cabeça e eu acho que a gente vai chegar num lugar bom. Acho que a gente vai falar de algumas coisas. Tivemos aulas poderosas e exposições à luz da palavra, e hoje de manhã também, hoje à noite não será diferente. Queria conversar um pouquinho com vocês, iniciando a respeito de Sansão. Foi o início da ministração. Deus quer conversar conosco a respeito de Sansão. Quantos de vocês já ouviram falar de Sansão? Quantos de vocês já contaram as histórias de Sansão? Quantas de nós já transmitimos essas histórias e às vezes achamos que é apenas uma história? E Deus hoje à noite vai nos comunicar coisas poderosas que não são somente histórias para crianças terem referenciais de herói, mas são coisas que nós vamos detectar, né? E vamos entender nas nossas vidas e vamos ver onde Deus vai nos levar. Vamos ver quais os ventos vão ser soprados, quais as correntes de ventos nós vamos tomar. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu estava pensando hoje, quando estava pensando nessa ministração, eu me lembrei dos meninos que surfam e fazem surf em frente lá da praia, lá de João Pessoa. E eu fico vendo que eles ficam horas em cima de uma prancha esperando portas de oportunidade. Eu me lembrei que eles ficam lá, eles nadam, eles fazem movimentação com os braços, mas aí eles percebem, esta não é a onda, mas os ventos resolvem soprar
E quando eles estão em movimento, eles não estão parados, eles estão em movimento, eles estão com expectativas, eles estão em preparo, eles estão observando, eles estão considerando, e os ventos sobem, as ondas sobem, e eles dizem, essa dá para mim. E ali eles aceleram o ritmo com uma intensidade muito maior, e aí eles surfam, eles pegam as ondas, mas para que as ondas se levantem, ventos sopram. Sabe, amados, e a gente vai precisar reconhecer, a gente não pode estar parado, tem que estar em movimento, tem que estar dando braçada, a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar dando braçada, e esperando quais os ventos vão soprar, e quais ondas vão se levantar, e quais delas nós vamos surfar. Então, nós não vamos poder ficar dispersos, nem nos nossos cultos, nem na nossa vida. Lá fora, nós precisamos estar acesos por dentro, perceptíveis, sensíveis, para discernir qual onda tomar, para entender qual a força do vento. Isso não é só a razão dos surfistas. As águias, elas ficam esperando as correntes de ventos. E se elas abraçarem as correntes, se elas entenderem que aquelas são as correntes que elas devem seguir, elas se lançam nas correntes e elas nem sequer movimentam as asas, elas plainam, elas ficam só apoiadas nos ventos que levam elas para onde elas quiserem. Não é só com as águias, as borboletas entendem as correntes dos ventos. Não é só com as borboletas, nós temos algumas aves que migram de um lugar para outro só nas correntes dos ventos. Porque elas saem de um lugar de secura para um lugar de prosperidade só nas correntes dos ventos. Então eu te digo, se a natureza nos diz que ventos sopram, ondas sobem, correntes chegam, imagine nas nossas vidas como homens e filhos de Deus. Nós precisamos somente estar em movimento, porque algo parado estagna. Mas quando nós estamos em movimento, nós somos capazes de surfar, nós somos capazes de planar, nós somos capazes de viajar através das correntes. Vamos entender que nós queremos chegar. Sansão nasceu com qualidade de herói. Quantos discutem a respeito disso? Ninguém. Sansão nasceu com qualidade de herói, com um chamado forte. Libertar o povo, libertar uma nação. Apesar de sua grande habilidade, apesar da sua grande capacitação e tudo mais, todo o potencial, todas as correntes sopradas e observadas e entendidas por ele, apesar disso, Sansão perdeu seu grande potencial. Por que será que Sansão perdeu seu grande potencial? Porque não observou o que nós temos o prazer de observar. Nos dias de hoje, Deus, pelo seu Espírito, nos ensinando que sabe de uma coisa, poder sem caráter se torna algo enganoso. Sabe de uma coisa, talento sem gestão correta se torna algo inútil. Habilidade sem humildade se torna algo destrutivo. Apesar desse homem ser considerado um homem de grande favorabilidade da parte de Deus para coisas extraordinárias, Sansão ficou perdido. Sansão tinha um currículo extraordinário. Diga, extraordinário. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. Ele foi especialmente dedicado a Deus. Seus pais entenderam e discerniram o chamado de Sansão, dedicaram Sansão ao Senhor. Andou em força sobrenatural. Andou diferente da sua geração. Andou de maneira inusitada e fazendo coisas incomuns. Pegou 300 raposas, matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Orou e viu a água de forma sobrenatural, aonde tinha secura. 3 vezes quebrou suas armaduras. Então esse homem era um homem incomum na sua geração.
Ele era um homem sobrenatural na sua geração. Ele era um homem cheio de potencial na sua geração. Ele é um homem que começou bem, infelizmente, não terminou bem. Diga assim, terminar é tão ou mais importante do que começar. Gente de Deus, e o que foi que fez Sansão ficar perdido no seu potencial, distraído no seu potencial? Muitas distrações chegaram e levaram Sansão para distante do foco. Eu quero falar com vocês hoje sobre foco. Dentro de dons em restituições na mão direita e riquezas na mão esquerda. E foco no meio. Sansão, ele perdeu o foco. Sansão, ele não conseguiu fazer o que está escrito em Mateus, que vimos, o pessoal da aula viu ontem, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus, que a nossa busca precisa ser com mira, com foco, com objetividade, com alvo. A nossa busca não pode ser de qualquer forma. A nossa busca não pode ser de qualquer maneira. A nossa busca tem que ter alvo e esforços. Esforços e alvos. Nós não podemos atirar de qualquer jeito. Nós temos que atirar no alvo certo. Fazer as coisas da maneira certa. Então Sansão, ele não conseguiu subir de nível, embora grandes planos estivessem no coração de Deus. Deus preparou todas as coisas para que tudo pudesse acontecer ao nível de Deus. Mas Sansão ficou distraído e não conseguiu subir de nível, não conseguiu corresponder ao nível de Deus, porque as coisas de fora o atraiu e ele perdeu a realidade daquilo que ele tinha por dentro. Aleluia! Então Sansão, ele não discerniu as correntes de ventos, ele não discerniu as ondas para surfar. Infelizmente ele até começou, mas não permaneceu. Ele não conseguiu entender algumas coisas e ele ficou preso naquilo que ele veio fazer. Não é o nosso caso, porque Deus não deseja que nós fiquemos presos quando já somos livres e agarrados às coisas que podem nos distrair e roubar o nosso foco e a nossa objetividade perante o Senhor que nos chamou. Ninguém disse amém, eu digo 3 para você. Amém, amém, amém. Aleluia. Então, é tão sério isso, é bastante sério isso, porque a Bíblia trabalha com causas e consequências, e para nós prosperarmos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, nós precisamos entender que a Bíblia trabalha com causas e efeitos. E aí aconteceu que a causa de Sansão se envolver com algo que não foi direcionado a ele e que trouxe distrações à vida dele, fez com que Sansão perdesse a força. Quando Sansão perdeu a força, ele perdeu a habilidade e as capacitações sobrenaturais. Quando Sansão foi distraído através de Dalila, que foi o alvo que tirou Sansão do propósito de Deus, e ele caiu com aquilo, ele não discerniu o plano do diabo sobre a vida dele. E aí o que aconteceu foi que ele perdeu a visão. Primeiro ele perde a força, fica incapacitado nas suas habilitações. Depois ele perde a visão, ficou cego, perdeu o norte, perdeu as direções, perdeu a vitalidade, perdeu a precisão. Depois ele perdeu a liberdade, voltou a estar em jugo de escravidão quando já era livre. Depois ele perdeu a utilidade, ele perdeu a consciência do seu chamado. Depois ele perdeu o testemunho e a razão pela qual ele nasceu, por causa de uma distração, por causa de uma mulher que veio no seu caminho, e ele abraçou aquela causa.
Ele não discerniu a astuta cilada do maligno para a vida dele. E ele largou tudo quanto Deus o havia desenvolvido. Deus desenvolveu expectativas com a vida de Sansão. Era para libertar um povo. E ele começou bem. Mas no meio da caminhada, ele se distraiu. Quantas vezes nós começamos bem, mas no meio da caminhada começamos a nos distrair. E aí essas distrações trazem para a gente perca de força, perca de visão, perca de liberdade, perca de utilidade e perca do testemunho e da razão pela qual nós nascemos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus está falando. Tão certo como eu vivo. Aleluia. E o pior de tudo, que sua intimidade, sua comunhão, seu relacionamento com Deus foi cortado. Então ele ficou cego, ficou sem percepção, sem dependência de um homem sobrenatural. Passou a ser um homem comum. E não é diferente, a mesma proposta que veio sobre Sansão, é a mesma proposta que vem e bate na nossa porta todos os dias. Porque distrações, elas acontecem, pesos chegam, pecados chegam, opressão chega, depressão chega, pobreza chega, avareza chega. E estas coisas ficam lá, né, batendo a nossa porta, para que nós possamos abri-la e perder o foco daquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sua maneira de ser e fazer todas as coisas. Sabe que para nós prosperarmos tem uma referência na Bíblia, tem um referencial na palavra. A palavra é um indicador da minha prosperidade espiritual, física, emocional, financeira. A palavra que sustenta na minha mão direita as restituições dos dons. Eclesiastes foi posto aqui no visor. E ele fala a mesma coisa. Que nós receberíamos riquezas e poder. Restituição. Deus sempre falou que aquilo que o homem perdeu seria restituído. Mas seria restituído, irmãos, com o homem decidindo, escolhendo pela palavra, escolhendo pelas razões espirituais, escolhendo pelos princípios, escolhendo para ficar firme naquilo pelo qual você foi chamado. Haverão distrações, eu estou certa disso no meu espírito, porque eu ouvi da parte de Deus o que comunicar a vocês. Haverão distrações para tirar o seu potencial, o seu propósito e o grau do poder que Deus derramou para que seja um fluxo através de você. Nós precisamos somente estar atentos. Aconteceram estas coisas. O que foi que Sansão conseguiu enxergar? Ele perdeu a influência por associação errada. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Não perca a influência por associação errada. Você é santo. Você é santo. Amém? Não podemos perder a influência por associações erradas. Porque aí nós vamos impedir de crescermos, nós vamos impedir de construirmos avanços, nós vamos impedir de nos multiplicarmos, nós vamos impedir de cumprirmos o propósito de Deus, nós vamos impedir de prosperarmos, nós vamos ficar distraídos com pesos e pecados, nós vamos ficar distraídos com medo e com ansiedade, nós vamos ficar distraídos com o sistema do mundo que oferece muitas coisas às nossas vidas. Mas sabe de uma coisa? Eu quero ler 2 textos com você para iniciar, porque nós vamos ver o que não funcionou, mas nós vamos ver o que funcionou também. Amém? Então, primeiro você abre seu texto lá em Marcos 10, 17. Eu até disse na aula ontem que os alunos que fizeram prosperidade comigo iam estudar esse texto em casa, mas hoje Deus me deu a graça de revivermos em seu coração os 2 textos, dentro de todos nós aqui, para que nós não pudéssemos ficar somente pensando naquilo que já passou, mas comêssemos, né, da graça do Senhor nesse dia, com as revelações que estão aqui. Marcos 10, verso 17, fala do texto de um homem rico.
Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta extraordinária. Qualquer um de nós estaríamos extravagantemente qualificados por perguntar algo dessa natureza. Então ele perguntou, ele tinha interesse na resposta, ele tinha interesse, ele quis saber a opinião. Naturalmente, ele não correu atrás de Jesus Cristo, simplesmente por correr. Ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus e tudo quanto Jesus havia feito, por onde passou. E aí ele correu atrás dele e disse: olha, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus começou a responder. Havia um costume entre os judeus que quando dissesse assim: eu estou te perguntando... chamando as pessoas de bom, é porque eles estavam dispostos a seguir estas pessoas. A seguir estas pessoas. Então ele disse: por que me chamas bom mestre? Farei para herdar a vida eterna. Jesus lhe perguntou: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aí ele diz: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, Jesus sabia que esse homem era um bom judeu, que era um homem que cumpria, que era um homem que tinha levantado princípios e que tinha enriquecido, porque a Bíblia diz que ele era um jovem rico. Amém. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado, ou seja, sou praticante. Eu sou praticante. É por isso que estou sendo rico. É por isso que as coisas têm acontecido. Eu sou praticante, eu tenho praticado a palavra. Desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Jesus o amou. Jesus, ele repreendeu o que estava errado, corrigindo. Mas o amor corrige. O amor diz a verdade. Quando nós nos negamos a dizer a verdade, nós estamos propondo que aquelas pessoas se afundem ainda mais. E Jesus, ele precisava dar o delínio da resposta, porque até agora o diálogo estava acontecendo por conta de uma pergunta, uma aproximação. Eu vou agora buscar nessa pessoa, porque essa pessoa tem o que me dar, o que responder para mim. Ela vai dar algum delínio das coisas que precisam acontecer. Quantas vezes nós estamos assim? Buscando, porque sabemos que Jesus nos dá um norte. E aí, quando Jesus nos dá um norte, nós não queremos, porque nós queríamos o norte que nós queríamos. Não o norte que Ele está dando. Nós queremos ouvir, nós nos reunimos na igreja para ouvir o que nós queremos. Não o que nós precisamos. Mas nós precisamos nos habituar a ouvir o que o Espírito Santo quer comunicar à igreja. Porque o que o Espírito Santo quer comunicar à igreja é a salvação pela igreja. Amém? E aí ele disse isso. Falta-te uma coisa: vai e vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Você percebe que ele fala de amor, ele fala de seguimento, e depois ele vai falar de serviço. É toda a nossa história com o Senhor: amor, seguimento e serviço. Nós fomos amados, e aí nós retribuímos com amor. E aí agora nós seguimos, porque entendemos o que aconteceu na nossa vida, o que aconteceu, as transformações que houveram, e nós estamos seguindo. E em seguida, nós nos disponibilizamos para os trabalhos no Ministério dos Socorros e nos quíntuplos quando nós somos convocados. Amor, seguimento e serviço. Esse homem Jesus chamou esse homem para a mesma coisa. Ele o amou, pediu para que seguisse, e certamente lá embaixo o servisse. Mas a Bíblia diz que ele ficou contrariado. Marcos é o único dos evangelhos que fala sobre essa palavra. Ele ficou contrariado, ele ficou irado, porque ele não queria
ouvi aquilo. Dividir meus bens? Não, porque o meu coração estava naquilo. O meu coração estava apegado às coisas e não à pessoa, porque ele recebeu um convite extraordinário. Naquela época, os rabins convidavam, as pessoas, elas imploravam para os rabins, para que eles pudessem seguir as instruções dos rabins. Aqui foi ao contrário. Jesus, como mestre, o convidou e ele negou o convite. Talvez um convite de subida de nível, de posição, de atitude, de uma série de coisas, mas ele negou porque o coração estava dividido entre dois amores, dividido entre dois reinos, dividido entre dois senhores, dividido entre duas atitudes. Aleluia. Então esse camarada aqui, ele foi distraído e ele perdeu o pleno potencial, tanto quanto Sansão perdeu. Ele foi distraído. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele adquiriu as propriedades cumprindo a lei. Ele ficou rico cumprindo princípios. E ele não entendeu que precisava permanecer cumprindo princípios para mudar de marcha. Ele não entendeu, ele não foi perceptivo, ele ficou distraído. Ele não entendeu o que Jesus disse. Jesus não disse, eu quero que você seja o próximo pobre da fila. Dê tudo aos pobres e pegue lá o eixo da fila. Não, irmãos. Mas ele foi distraído. Muitas vezes, quando nós estamos contrariados, porque queremos ouvir o que queremos, nós nem pensamos no que estamos ouvindo. E entendemos errado o que estamos ouvindo. Nos posicionamos errado sobre o que estamos ouvindo e impedimos a marcha do próximo nível. O Senhor queria levar eles para um nível muito maior. O Senhor queria levar ele para um nível muito melhor. Mas esse homem ficou preso a uma distração. E nós vamos já conhecer qual foi a primeira distração que tirou o potencial desse jovem rico. Ele ficou agarrado ao que ele tinha, mas ele nem pensou no que poderia acontecer se ele amasse, seguisse e servisse Jesus. Ele abraçou o que ele tinha, ele ficou confortável no que ele tinha, ele nem sequer pensou na proposta de seguir alguém que estava fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e não era capaz de fazer com ele. Aleluia. E aí aconteceu o que ele disse. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, não é os que têm riquezas, é os que têm o coração nas riquezas, é os que estão amando as riquezas em primeiro lugar, é os que estão confiando na riqueza como algo que supostamente possa satisfazê-los. Sansão confiou numa mulher que supostamente pôde satisfazê-lo, e ele até se satisfez. Eu não sei como Dalila era, mas se a gente assistir aqueles filmes de Sansão e Dalila, bota uma mulher bonita. Até se satisfez, mas eu te digo, momentaneamente. Depois ele perdeu o pleno potencial da vida. Ele perdeu a razão pela qual ele nasceu e existiu. Ele se perdeu na questão de libertar, de viver liberto e libertar os outros. Uma nação o esperava. Que decepção. Será o que nos espera? Será que certamente pessoas nos esperam? Mas será que nações estão chamando por nós? Será que povos chamam o nosso nome? E nós, distraídos, vamos perder o foco? Porque foco é estar mirando na direção certa, não se distraindo nem para a direita nem para a esquerda,
sabendo onde você quer chegar, você precisa saber aonde você quer chegar, você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você não sabe onde você quer chegar. E se você não sabe o que você quer, não sabe o que você vai chegar, você vai ficar imobilizado. Só ouvindo de associações equivocadas. E aí foi o que Sansão se prejudicou, foi o que esse jovem rico se prejudicou. E ainda bem que Jesus, ele se tocou, sabe, a luzinha acendeu, e ele se tocou e disse assim, opa, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram, faça assim uma cara de admiração. Uau, nossa! Os discípulos se admiraram, sabe por quê? Porque o convívio dos discípulos era com pessoas enriquecidas. O convívio dos discípulos era com pessoas fartas, abastecidas, extraordinariamente ricas. E aí ele disse, eles ouviram essa questão e disse, meu Deus, então quem vai ser salvo? Se todo mundo aqui está bem de vida, quem vai ser salvo? Eles ficaram admirados, ele diz isso aqui, quão dificilmente os discípulos se admiraram destas palavras. E aí, quando Jesus viu a admiração dos discípulos, ficou impactado, voltou atrás e retocou a frase. E aí ele disse, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então a questão não é riquezas, a questão é você trocar sua fonte. A questão não é ter dinheiro, não é ter carro, não é ter bens, isso tudo é para nós. A questão, irmãos, é você colocar o seu foco em algo que supostamente pode trazer felicidade para você hoje e amanhã pode te deixar no chão. A questão é o foco errado, porque fonte é Ele para as nossas vidas. Amém? Fonte é Ele para as nossas vidas. E ele disse, e aí Jesus corrige e disse, não, eu jamais vou trocar o nível de confiança. Ou o neguinho confia em mim, ou então está ferrado. Lá em Nova Aliança, né, onde vocês estiveram na aula de campo, o pessoal diz assim, ou o neguinho confia em mim, ou também está ferrado. Nós não podemos trocar a nossa fonte. A nossa fonte precisa estar lá, a nossa mirada precisa estar lá, e os nossos esforços é para nós não nos distrairmos. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, então quem poderá salvar-se? Então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro, né, começou a conjecturar, porque Pedro era um representante dos discípulos. O que ninguém tinha coragem de fazer, Pedro ia lá e fazia. O que ninguém tinha coragem de dizer, Pedro ia lá e dizia. Então Pedro era o chefe lá da moçada. E aí Pedro começou a falar, mas vamos deixar a palavra de Pedro para daqui a pouco. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas. Nós vamos ver um outro texto que fala da mesma coisa. Deixa eu descobrir aonde está. Lucas 12, 13. Esses dois textos estavam na minha aula ontem, eu resolvi passar por cima, mas hoje eu retrocedi, igual a Jesus, e resolvi dar um toque especial. Aleluia. Disse-lhe um homem da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Já começou embaixo de um espírito de distração chamado confusão. E aí Jesus já começa corrigindo a criatura. Mas Jesus lhe diz, homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhe diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por causa da confusão financeira,
por causa da discussão entre quem é quem e o que é o quem eu vou ficar com quem, diga, meu irmão, que dê para mim a minha parte. O Senhor já identificou o coração. Diga assim comigo, Jesus, Ele identifica o coração. Agora, as nossas ações mostram os nossos corações. E aí Jesus pode ver o coração desse homem. E aí ele estava zangado por causa de dinheiro, zangado por causa de confusão. Entrou aí uma distração errada. E essa distração provocou a mesma coisa. A mesma raiz que nós vamos discutir como distração nessa noite, que provocou naquele jovem rico, que veio no jovem rico também. Ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de um homem não consiste. O homem, ele não é potencial, cheio de valor, poder e outras coisas mais naquilo que ele tem. Se ele pode ter o que tiver, e é para ter muito. Amém. É para ter muito, porque estamos na fase final da última colheita e nossas finanças financiará o reino de Deus. Nós, filhos de Deus, é para sermos muito abastecidos. Abastecidos para abastecer, porque isso traz testemunho da nossa aliança. Isso declara. Irmãos, hoje de manhã eu preguei em Lorena a questão de sermos... de não ficarmos insensíveis quanto à nossa redenção, porque Deus espera de nós alguma coisa. Deus tem expectativa na nossa resposta. Quando Deus plantou Jesus, Ele plantou com expectativa na colheita. Ele não plantou Jesus e disse assim, fica aí enterrado, porque ele não nasce nada. Ele disse assim, olha, vai, eu te planto, muitos outros virão. Somos nós. Ele plantou com expectativa na colheita, Ele nos colheu. E aí, a partir disso, Ele também tem expectativa que nós entreguemos para Ele uma resposta positiva a respeito da nossa redenção. Porque é uma ofensa nós estarmos vivendo aquém da redenção. É uma ofensa não prosperar. É uma ofensa não andar livre. É uma ofensa não andar livre de distrações, livre de peso, livre de pecado, livre de doença, porque foi isso que Ele conquistou e Ele espera uma resposta de nós. Aleluia! Nós precisamos pegar os ventos e as correntes e surfar na nossa redenção até que Ele veja que a gente está assim, ó, relaxado e beleza aí, tá tudo certo. Amém. Diga, eu preciso responder a Deus. Eu preciso responder a Deus. E aí, esse homem que nós lemos não conseguiu responder por causa de avareza, de apego errado, a coisa errada, porque supervalorizou dinheiro e bens e desprezou a fonte. Nós não precisamos desprezar a fonte, e aí nós vamos dar um valor devido a cada coisa do seu lugar. Amém, amados? Amém. Nós não precisamos prosperar substituindo a fonte. Amém. Nós não precisamos prosperar adquirindo uma aliança de substituição. A nossa prosperidade vem, porque a Bíblia diz que com ela traz consigo. Se nós buscarmos a Ele, ela vem e traz consigo. Oh, aleluia. Traz consigo, então ele disse aqui, a avareza de um homem consiste, nesse caso, e propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, mas ele só pensava nele vezes ele, e o que ele precisava. Ele disse, olha, eu vou fazer assim. Crente não anda dizendo, eu vou fazer assim. Crente anda buscando de Deus o que fazer. E depois diz, eu vou fazer assim. Crente anda buscando de Deus, não busca dos homens, irmãos. Os homens não são a tua resposta genuína e original prioritária. Porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o chamado do homem. Deus conhece aquilo que Ele deseja que o homem faça através daquilo que Ele entrega. Ele conheceu Sansão, Ele propôs desde o nascimento de Sansão todas aquelas coisas. Eu fui ungido desde o ventre
ventre da minha mãe, nem sabia. Descobri já com não sei quantos anos mais, fui. Graças a Deus que descobri, podia ter ido para o inferno sem nunca ter descoberto. Mas descobri, estou vivendo a minha redenção e não abro mão dela. Porque eu preciso fazê-lo sorrir. E quando eu prospero, ele está gargalhando comigo. E quando eu estou cheia de saúde, ele está gargalhando comigo. Quando eu enfrento as situações que venço, ele está dizendo, nasceu para isso, não vai ver. Aí eu, beleza, desse jeito, mas é amor. Aleluia! Nós precisamos entender, Deus está esperando as minhas respostas. A resposta da minha vida, a resposta das minhas atitudes, a resposta das minhas palavras. Amém. Aleluia. Aleluia. E esse homem disse, farei isto, farei aquilo. Ele não esperou, irmãos. Crente busca do Senhor. Crente vai, busca, adapta. A partir do momento que ele busca, ele recebe as instruções. Quando recebe as instruções, ele vai ter foco. E ele vai se esforçar para permanecer naquele foco. E ninguém tira ele daquele lugar porque ele recebeu do Espírito as informações. Mas as pessoas querem que as pessoas resolvam para elas as respostas. Aliança de suposição. Não, mas Deus vai te dar, você tem o Espírito Santo dentro de si. E Ele vai te dizer, olha, se esforça aqui. Cumpre esse princípio, faz esse outro, fica focado, fica ligado, não se distrai, aonde está subindo, os ventos estão se erguendo, vai lá e pega as correntes. E aí as coisas começam a acontecer e você diz assim, meu Deus, glória a Deus, está tudo acontecendo. Mas quando você está bobo, olhando para um lado e para o outro, esperando das pessoas, está distraído com as coisas do mundo, achando que as coisas do mundo podem te satisfazer, as ondas se levantam, os ventos já sopraram, o tsunami está lá e tu está no meio do campo, olhando para uma árvore, para outra, sem identificar nem o passarinho que canta. Aleluia. Aí diz aqui, enquanto e diz, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, assim direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, agora você não faz mais nada, descansa, bebe e come. Foi assim que Deus encontrou todo o pessoal quando se levantou lá para Sodoma e Gomorra. As pessoas casando e se dando em casamento, distraídos com tudo, menos focado no que deveriam. Sabe, muitas vezes as riquezas não batem às nossas portas porque estamos distraídos. Sabe por que os dons não conseguem nos encontrar, mesmo Paulo já tendo dito que nós não temos falta de dom algum, porque estamos distraídos. E aí a profecia de Joel não encontra espaço para se cumprir. Então direi a minha alma, então direi a minha alma, então direi a minha alma. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Sabe, amados, Deus, olha, existe uma colheita sem precedente, eu não tenho dúvida, eu venho dizendo isso há 10, 12 anos. Existe uma colheita sem precedente para esse tempo da igreja. Sem precedente. Sabe assim, uma coisa espetacular, extraordinária. Temos vivido isso, uma coisa assim que você diz assim, meu Deus, é grande demais. Não poderia ser a mão humana que tivesse feito isso. Mas sabe de uma coisa? Se os valores que nos enriquecem são os valores que nos distraem, isso nunca acontecerá. Nós precisamos estar firmes para enriquecer segundo os valores de Deus. Segundo o foco de Deus. Amém? Então, todos os dois homens foram distraídos pela avareza. Foram distraídos pelo amor sórdido ao dinheiro. Todos os outros dois, eles foram distraídos porque eles não conseguiram ouvir o Senhor e nem os comandos do Senhor.
Sabe, amados, você precisa ouvir o Senhor e ter os comandos de Deus, independente das crises, independente do que te rodeia, independente das coisas que você vê lá fora, independente de qualquer razão. Se você tem comandos, você sabe o que você faz, e o que você faz vai trazer a você colheita farta, rápida, veloz, porque é o que está escrito. Mas esses homens, eles ficaram presos. Eles ficaram presos por conta das regras. Eles ficaram presos por conta dos costumes humanos. Eles ficaram presos por conta dos hábitos da sua alma. Eles desprezaram as portas de oportunidades, porque é assim e é assim. E alinhavaram o que poderia ser. E não entenderam do convite do Senhor. Não perceberam o coração de Deus. Do tanto que Deus queria fazer e não pode fazer, porque a incredulidade estava distraindo eles. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os maiores rompimentos na nossa vida, como família, como casal, os maiores rompimentos da nossa vida, foi quando nós menos queríamos ouvir a proposta que ouvimos, mas nós nos lançamos para aquilo. Inadequado, inclusive, no meio, naturalmente falando, no meio da situação. Quando Deus nos falou para dar um apartamento para a construção da igreja, era tudo quanto nós não queríamos. Era tudo porque era nosso lugar de férias. Nosso lugar que íamos desde que havíamos casado. Desde criança. Os meninos. Na verdade, eu também. Porque era num terreno vizinho a uma casa que eu fui criada. Desde pequena indo aquilo, era regra, era hábito, a família estava envolvida, tudo estava ali bonitinho, todo mundo sentou tijolo, glória a Deus, todo mundo fez esforços para estar ali, estávamos com a família. No dia que o Senhor disse, é para semear, eu disse, acabou para semear. Depois disse a Mauri, é para semear, a Mauri disse, filho, eu acho que eu vou te dizer alguma coisa que tu não vai gostar. Eu disse, não, já sei. O que tu vai me dizer, já não gostei, mas já acabei de gostar. Direção de Deus é assim. A gente não tem o que gostar, a gente tem que abraçar, porque é Deus nos querendo prosperar, nos levando um nível maior, nos estabelecendo em um lugar muito melhor. Nós já sabíamos. E, no entanto, quando fizemos, tivemos que enfrentar a família, tivemos que enfrentar tanta coisa. A Mauri era o pastor da igreja. E a minha família disse assim, e vai enriquecer o pastor? E a mãe disse, calma, o pastor sou eu. Aleluia. Esse item pode riscar, porque não funciona. Mas, irmãos, nós fizemos aquilo. Naquele momento, chamamos os meninos disseram, os mais velhos, né? O outro só balançava a cabeça, era pequeno, mas os dois mais velhos disseram, não, vocês têm a direção, o que vocês fizerem, nós estamos juntos. E resultado, nós fizemos aquilo com alegria, enfrentamos uma barra, superamos a barra, vencemos porque somos campeões eternos. E ficamos durante 8 anos sem ter o nosso lugar, aliás, até mais tempo, sem ter o nosso lugar para ir, acostumados a ir, habituados a ir, não abria mão de ir porque era o nosso refrigério. E ficamos naquele lugar só nos alegrando, porque sabíamos que no momento que tínhamos enfiado a semente na terra, ela ia morrer. Mas ela ia ressuscitar de uma forma muito mais extraordinária. Nós não desprezamos a porta da oportunidade. E aí, irmãos, fizemos aquele todos os dias, graças para lá, graças para cá, gloríssima para cá, gloríssima para lá. Era um negócio, um eixo de gratidão maior do mundo, um eixo de confiabilidade. Sabíamos que não estávamos associados a ninguém no comando, era Deus e a sua palavra, e nós estávamos seguros daquilo. 8 anos depois de confissão da palavra, nós colhemos em um outro lugar melhor, nós colhemos um outro melhor, nós colhemos algo muito mais rendoso financeiramente, nós colhemos porque, olha, deixa eu te dizer, a semeadura, ela é uma escolha, mas a colheita é inevitável. Aleluia!
vendo. Só podia ser. Amém, amados? Então isso não é a primeira vez, isso não é a segunda vez que já aconteceu. Aconteceram com outras coisas, não foi a primeira vez, mas a avareza não pode tomar conta, as regras não podem tomar conta, os hábitos não podem tomar conta. Porque a avareza vai fazer o que eles fizeram. Olhar para o seu umbigo, para o seu umbigo, para o seu umbigo. A forma de você romper, a única forma, ele diz assim, acautelai-vos da avareza. Em outro texto ele diz, faça morrer a avareza. Deus tomara um dia, Jesus. Eu fico curado desse negócio. Ó, pai, eu pego esse negócio aqui, olha. Não, Deus não vai curar você de avareza. A avareza não se cura, a avareza se mata. Diga, a avareza não se cura. Se mata. Aleluia. Aleluia. E como é que se mata a avareza? Andando no princípio. Em que princípio? Exercendo a mordomia. Que mordomia? Dando. Eu disse ontem aqui na aula que nós devemos todos os dias procurar saber de Deus. Todos os dias. Porque a semente depende do semeador. Se ela, a semente, dissesse assim, ela dizia assim, pelo amor de Deus, me mate porque eu preciso viver. Me enterre porque eu preciso ressuscitar. Se ela falasse, ela diria, olha, esse não é o lugar que eu quero estar. Ela precisa ser enterrada na terra, de qualidade. E aí a terra vai fazer com que ela ecloda e aí cresça, se desenvolva e você já sabe como funciona. Mas irmãos, eu vou te dizer, Deus precisa de você enriquecido, mas de acordo com os valores dele, para que você não se perca no meio do caminho. Para que você não se perca no meio do caminho. Eu estava pronta para fazer algo na minha casa, num determinado ambiente que eu precisava. Mas eu cheguei na casa do meu pai e vi a necessidade dele e eu olhei e disse, Senhor, o que é que eu posso encontrar aqui como oportunidade de fazer alguma coisa? E o Senhor disse, você não vai fazer o seu e vai fazer o dele. Beleza, era tudo que eu não queria ouvir. Porque eu queria era o meu. E sabe que Deus levantou o dele e levantou o meu. Aleluia. E eu fiz o dele e o meu chegou. Está lindo lá, beleza pura, mais bonito do que o dele. Muito mais bonito. Então nós vamos precisar entender que nós não podemos andar distraídos, porque nós temos um amor, um segmento e um serviço. Diga, nós temos um amor, um segmento e um serviço. Lá em Juízes 4:8, diz assim, nós falamos de Sansão, que nasceu com pleno potencial de afetar uma nação, e todas as coisas que Deus preparou para ele e sua família, acreditando naquilo que Deus havia falado, ele desprezou isso porque foi distraído por uma mulher. Você está sendo distraído por quê? O que é que está te distraindo? Pode ser medo, pode ser preocupação, pode ser um homem, pode ser uma suposta realização, pode ser... O que é que está te atraindo? O que é que está te atraindo para te distrair? Qual é o imã que está te puxando? Precisa identificar. Já Débora, estou falando meio assim porque hoje eu mordi minha língua. A unção, pão mordido. Então aí vimos aqui agora, vamos ver Débora. Débora ela não conseguiu se distrair e por isso ela fez a diferença como mulher. Por isso ela fez a diferença. Ela fez a diferença na vida da geração dela.
Ela aceitou os desafios que Deus deu a ela como mulher para ser juíza. Ela reconheceu oportunidades. Ela avançou e se multiplicou. Às vezes o Senhor está dizendo, olha, eu quero você em determinado lugar e você está insistindo em ficar em outro lugar. Quando aquele lugar que você insiste em ficar está trazendo para você redução de velocidade. E aí o Senhor está dizendo, olha, eu quero você nesse lugar. E você, aqui, não sei, aqui, não sei. Está perdendo. Quando você vai e agarra, a velocidade começa a aumentar. Sabe, pastor, o Senhor mandou perguntar para você, antes de ler Débora, se você está disposto a abrir mão. Será que você está disposto a abrir mão? Eu vi, na hora do louvor aqui, um tabuleiro de xadrez e peças se movimentando. Peças. Eu já joguei xadrez há muito tempo atrás, mas não me lembro muito bem. Mas eu me lembro que tem o rei, a rainha, o cavalo, o bispo. É a rainhada todinha, um reino todo. Tem um reino todo aqui. E eu comecei a ver as peças se movimentando. Vão haver movimentação de peças? E a pergunta é, está disposto a abrir mão? Vai haver movimentação de peças. Para quê? Para que a velocidade seja maior. Ser do seu coração e o desejo que você tem de alcançar essa região. Sempre você fala com brilho nos olhos, né? Que essa região você tem um carinho. E a velocidade vai acontecer na doação. É só o que veio no meu coração, então você guarda, um dia você vai decifrar. Aleluia! Você tem cara de surfista. Não sei nem se você surfa, mas você tem cara de quem já surfou. Você é bom no discernimento dos ventos. Né? Então você vai pegar algumas correntes aí que vai dar certo. Aleluia! 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 Glória! Sabe, amados, as correntes que nós pegamos, as ondas que nós pegamos por causa dos ventos. Tem um filme, eu assisti por esses dias, lá na casa do meu pai, eu e meu pai, sessão da tarde. Meu Deus, tem um Tucinano, como é o nome do filme? Tucinano. Pronto. Oi, Sarita, você tá. O Impossível, o filme é maravilhoso. Super indico, né? Para quem quer assistir, é muito bom. E fala de um tsunami, mas é um filme de superação. E a gente vê a graça de Deus unindo peças. É muito bom. E aí, a senhorinha lá estava na piscina e os ventos começaram a soprar fortes. E o livro dela saiu do canto, o papel que estava dentro do livro saiu do lugar. E ela olhava para cima e o semblante dela dizia assim, vai acontecer algo. Quando os ventos sopram, vai acontecer. O caso lá do filme foi um tsunami. O caso da gente é um tsunami. Amém? Sendo que não é um tsunami que destrói, é um tsunami que constrói. Não é um tsunami que ocupa, é um tsunami que acrescenta. Amém, irmãos? Mas os ventos começaram a soprar. Você precisa estar atento aos ventos.
Débora era mulher, provavelmente mãe, não diz. Mas ela era conselheira, ela era juíza, ela era mediadora, ela era profeta, era uma grande líder, uma força de uma influência maravilhosa. Mas em um tempo contrário, difícil, onde as mulheres eram escória e não tinham identidade, Débora estava. Presta atenção aqui. No tempo que mulher era excluída da sociedade, no tempo onde tinham crises femininas e de identidade, Débora estava reinando em vida. Sabe, amados, não importa quais as crises de identidade, não importa se não acontece nada com ninguém, mas conosco vai acontecer. Amém? Conosco vai acontecer. Conosco vai acontecer. Assim como aconteceu com ele. Nenhum homem se submetia à mulher. E sabe, Débora aconselhava embaixo de uma árvore. Homens não se submetiam naquela sociedade. E Débora estava lá. E os homens vinham, as famílias vinham. De monte, ouviam os conselhos que Débora tinha para dar. Oxi, numa crise. Hoje aqui eu me lembrei muito do Nordeste. Eu estou nordestina. Começou lá com sanfona. Você se segurando para poder não se lembrar dos passos. Só assim, ó. Mas Débora estava lá prosperando, no meio de uma crise. Débora estava prosperando no meio das crises. Sendo uma mulher reconhecida no seu pleno potencial, amando, seguindo e servindo ao Senhor, as pessoas reconhecendo, Débora enriquecendo, Débora prosperando, fez evidência do potencial. É Débora, né? Pois é, tem mais alguma Débora ou sou ela? Nossa, uma multidão dessa só tem ela, que recebe, irmão. A unção na vida de Débora era grande. Então tem Sansão aqui também? Tem Sansão. Vou no final oro por tu, viu, Sansão? Ah, meu Deus. Mas a unção na vida dela era grande, irmão. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Porque os fatos eram visíveis. Quando você estiver enriquecendo, você vai incomodar pessoas. Quando você estiver com muita fartura, você vai incomodar pessoas. Pessoas vão ter até inveja de você. Mas isso não vai fazer com que você ostente ou paralise. Vai fazer com que você fique no pleno potencial que você foi chamado para estar. Sem ostentação, irmãos. Simples, sem ostentação. Sem pisar nas pessoas, porque elas não têm ainda o que você tem. Mas ajudando as pessoas a chegarem aonde você chegou. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! E aí o que? Débora, um exército de 10.000, a única mulher produzindo resultados, dividiu tarefas, soube dar crédito a Deus, honrou a Deus em todos os aspectos. Que explicação tem para isso? Qual é a explicação que nós temos para isso? Débora colocou, o texto diz que Débora colocou a vida dela nas mãos de Deus. O texto diz que ela tinha dependência de Deus para extrair dela para o povo. Ela tinha dependência de Deus para dar de si para o povo. Ela confiava no que Deus dizia para ela como conselheira, por isso ela prosperou e fez muitas pessoas prosperarem que passou pelo caminho dela. Quem cruzar seu caminho tem que enriquecer tanto quanto você. Quem cruzar seu caminho tem que desenvolver uma fé tanto quanto você. Sabe de uma coisa, irmãos?
Fé é uma coisa atual, um assunto atual. A minha fé é desenvolvida pelo que eu ouço hoje, não pelo que eu ouvi, nem pelo que eu vou ouvir, mas pelo que eu ouço hoje. Então a fé vem pelo que eu ouço, a fé vem pelo que eu ouço, a fé vem pelo que eu ouço, né? Riquezas vêm hoje. Não é porque veio um dia ou deixa de vir, porque riquezas é um padrão de vida. Riquezas não é uma coisa que eu tenho uma experiência. Nossa, que bênção, hoje aconteceu isso. Você passa 5 anos na pindaíba. Não, riquezas é um projeto de Deus para um homem que dá resposta a Deus por isso. Aleluia, é um padrão de vida, é um estilo de vida. Nem se falava em padrão de vida no ano de 2000 e o Senhor me deu um livro, estilo de vida, padrão de vida. É algo para você viver todo dia, desenvolver todo dia. Fé é agora, prosperidade é agora. A gente dá e será dado. A gente dá e será dado. A gente é confortável ensinar sobre isso? Não, mas é necessário na sua educação. Não foi confortável para Paulo escrever tudo quanto ele escreveu, não, mas foi necessário escrever. Muitas vezes não é confortável para a gente falar sobre essas coisas, mas é necessário você ouvir. Para que você saia no nível que você está e agarre o nível que Deus tem para você. Diga, tem degrau para subir. Tem porta de oportunidade para entrar. Eu vou te dizer, daqui para o final do ano, você vai entrar com portas de oportunidade. Porque não foi à toa que por 3 dias Deus me falou sobre portas de oportunidade. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, nem aula eu tive. Enquanto estava estudando, Deus estava falando, haverão portas de oportunidade. Portas de oportunidade. Eu falei na aula sobre oportunidade. Deus não libera uma palavra para que não seja real, mas a avareza do seu coração precisa sair do meio. Aleluia. Aleluia. Deus fala com você as coisas, você como é quando você bota... Esqueci o nome agora, mas eu vou me lembrar. Terceiriza, me lembrei. Deus fala com você e você terceiriza. Deus fala com você, para você fazer, e você diz, não, faz fulano, faz Beltrano, faz ciclano, faz não sei quem. Não é terceirizando não, irmãos, porque senão Beltrano, ciclano, nos Estados Unidos, não sei quem, outra nação prospera e você fica olhando. Se Deus fala contigo, é com você que tem que ser feito. Aleluia. Não terceirize unção, não terceirize fé, não terceirize prosperidade, não terceirize aquilo que Deus fala ao seu coração. Existe uma voz de comando, ouça a voz de comando. Identifique o que Deus está falando sobre quaisquer aspectos. Ministério, casa, família, prosperidade, fé, alegria. Eu falei sobre alegria ontem, terminei a aula falando sobre alegria. É impossível se prosperar com uma atitude no coração de tristeza, de apego, de avareza, de porque fulano não é com fulano, não é comigo. É porque exatamente não é com você, é por causa da atitude que você está perante fulano. Aleluia. E esses 2 textos falam disso. Eu me alegrei quando cheguei aqui. Na verdade, eu já sabia, ela tinha me dito por telefone. Mas eu fiquei na maior alegria do mundo quando Sandra me disse, estou ensinando sobre vida de prosperidade. Aleluia. Aleluia. Pastor Zé Roberto disse, eu já te ouvi aqui, não sei quantas vezes, porque ela estudava. Ela teve a identidade dela, mas ela teve um referencial que foi Jesus Cristo na sua palavra. Teve um referencial que foi a professora. Hoje é ela, amanhã pode ser você. Mas se você não se alegrar porque hoje é ela, amanhã não será você. Aleluia. Nós precisamos identificar os ventos e as suas correntes. Quem tem te distraído, quem tem chamado a sua atenção, para que vento... Com quem você tem se associado, quem você tem ouvido, é perigoso. Está ouvindo
de algo que não é a fonte. Identifique rápido e saia desse lugar rápido, senão você perde o pleno potencial. Como aquele rapaz da Bíblia, que não é aquele que está lá atrás, o Sansão. Distração de ser como Jesus. Medo, desculpa, de ser como Jesus. Nós precisamos ser como Jesus. Nós temos a obrigação de ser como Jesus. Nós temos que dizer a Jesus que nós precisamos ser como Ele. Nós temos que dizer para nós mesmos todos os dias: eu preciso ser como Jesus, homem próspero, em todas as áreas. Eu preciso ser um homem de amor. Porque eu não vivo dando tacada todo tempo e corrigindo todo tempo, porque eu tenho amor no coração. Então nós precisamos ser pessoas de amor, pessoas de seguimento, seguindo o caminho certo. Nós precisamos ser pessoas de serviço, dispostos a dar os dons e os talentos no reino. E aí, amando, seguindo e servindo, haverão restituições de dons e haverão restituições de riquezas. Aleluia! O que é que nós estamos esperando, irmãos, no reino de Deus? Crie uma cultura de confiança. Isso é uma criação de cultura. Você aprende a ser pobre a vida toda, como você aprende a ser rico. Então agora você já aprendeu a ser pobre e viu que não deu certo, desculpa a expressão, quando a gente vê, já tem saído. Meu Deus do céu. A gente aprende ao que não presta, então a gente larga o que não presta. Vamos substituir a expressão, para ver se haja uma remissão. A gente aprende o que não presta, aprende a ser uma cultura equivocada. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Desprezar o que aprendeu errado e aprender o que é certo. Mas há tempo. Ainda há tempo de aprender o certo. Ainda há tempo de criar uma cultura certa. Não tenha problema com esse tema. Não tenha problema com nenhum tema que é bíblico. Não tenha problema com nenhum fundamento. Não tenha problema com nenhum fundamento elementar da doutrina de Cristo. Não tem problema. Pelo contrário, receba, aceite. Deus vai levantar pessoas velozes aqui. Não se refere a finanças. Mas você vai precisar criar uma cultura de dar. Criar uma cultura de semear. Todos os dias pergunta na tua casa, diante do teu espelho, diante do teu guarda-roupa, diante da tua vida, diante das tuas finanças, diante do teu banco, diante de qualquer coisa. O que é que eu posso dar? O que é que eu posso ofertar no dia de hoje? De repente, se você só tiver água, oferte um copo de água na vida de alguém no meio da rua. Saia com a caneca e diga assim: eu preciso dar. Porque é assim que você vai vencendo. É assim que você vai vencendo. Eu saí do meu trabalho, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e depois eu saí por direção. E eu fiquei sem ganhar dinheiro e a Mauri ficou sustentando a casa só com o salário da universidade. E tinha sido difícil porque nós fazíamos meio a meio, dividíamos as despesas. E era difícil, mas foi bem na hora que eu estava recebendo essas revelações. E todo dia eu saía com a panela na mão de sopa, porque o povo dizia que eu fazia uma sopa gostosa. Então pronto, vamos doar sopa. É o que eu posso, é. Então eu fazia a sopa, doava o dízimo e a oferta. Quantas vezes eu subi aquela ladeira para levar na casa das meninas que eram esposas dos pastores a sopa? Quantas vezes eu não saí com um pedaço de bolo de dízimo e um pedaço de bolo de oferta? Coitado, não tem isso. Mas eu achava o máximo estar fazendo aquilo, porque era a única coisa que tinha recurso. Quantas vezes eu ia para a feira e tirava da feira, nossa, o pacote do dízimo e o pacote da oferta. Até que Deus me restituiu a profissão e me deu recursos para eu dar, de fato,
os dízimos e ofertas. Por isso que eu nunca falhei. Porque eu sei o valor do que é isso. E sei que a proteção disso me levou aonde eu estou. E ainda vai me levar no nível que eu desejo. Porque não acabou, eu não morri. Os meus sonhos ainda não estão terminados. A Mauri pregando para, vou terminar com isso, a Mauri pregando para a reunião de supervisão e disse assim: irmãos, eu não tenho mais sonhos. Deus já foi tão bom comigo, tão bom comigo, tão bom. Deus é tão bom, eu não tenho mais sonhos. O meu sonho é ver vocês realizados. Dizendo isso aos pastores. Meu sonho é ver vocês sonhando, é vendo vocês cumprindo propósitos. Eu vejo vocês nisso e me realizo. Eu digo, volto lá. Tu tem sonho abençoado ainda? Que negócio é esse que tu não tem sonho? Aí ele disse, meu sonho é fazer você feliz. Eu digo, pronto, então já é um sonho. Aí depois disse, não. Aí eu disse, não, meu filho. Lembra das orações? Ainda falta país tal, da São Paulo, povo tal. Tudo isso é sonho. Então se tu não já tem, leva a minha bagagem, porque eu tenho. Ou se não, financia. Eu chego lá, porque eu tenho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu chamo o louvor. Nós temos hoje restituições para Deus. Mas se livra da avareza. Se coloca você mesmo disponível para realizar propósitos grandes na tua vida. Amém? Aleluia. Eu quero que você pense na sua vida ministerial até o dia de hoje. Eu quero que você pense na sua vida familiar. Eu quero que você feche os seus olhos e se concentre em tudo que já aconteceu com você. E você pergunte para Jesus, quando elas cantarem essa canção, você pergunta para Jesus, tá bom, eu já estou pronta para morrer. Eu já estou pronto para morrer. Eu já estou pronto para ir embora. Ou tem coisas para que eu faça? Me ensina a não me distrair. Me ensina a não estar distraído. Me ensina a ser como Jesus. Quero que você pense a ser nisso. Ser como Jesus. Fluir como Jesus. Estar cheio de compaixão por povos, tribos e línguas como Jesus. Amar mais a Jesus do que as coisas. Usar as coisas e amar as pessoas. Feche os teus olhos. Eu vejo agora como Ana no templo, que falava das condições do seu coração. Sabe, Ana dizia para Deus o que Deus queria. Ana dizia para Deus o sussurro dos seus desejos. E Deus que viu, deu a Ana, da sua semente, um profeta, um juiz e um rei. E mais 5 filhos da madre, que era estéril. Você hoje vai receber das porções extras de Deus, alinhando o seu coração para tudo quanto Deus deseja fazer. Aleluia. Se os seus desejos foram os mesmos que os de Jesus, não tem como não acontecer coisas grandes. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Faz a sua própria oração. Débora, ela não foi explorada. Débora, ela foi contemplada pelo coração dela. Débora, ela não foi distraída com as coisas ao seu redor. Ela ficou focada com aquilo que Deus queria. Sonhe o seu coração e veja onde você se perdeu, aonde você se localizou de maneira errada. Se isso não é você, fica tranquilo, só surfa. Mas eu acredito que cada um de nós precisamos
nos localizar. Para resistirmos à listagem de 2 Timóteo. Para resistirmos às distrações que o mundo nos oferece. E ficarmos no nosso pleno potencial. Exercendo em níveis maiores cada dia o que Deus nos chamou para fazer.